Eu estou com uma pessoa nova já me Oi. ouvindo. E, por favor, não use seu nome. Use aí uma alcunha, um alias, um nick, um apelido. Que a gente não está identificando ninguém aqui hoje. Só o Vinícius que foi teimoso, mas quem é você? Ah, tá. Vamos ver qual apelido que eu posso usar. Você quer usar Ah, Zara vai. mesmo? Zahra, na verdade, faz parte do meu nome. Que eu tenho Entendi. descendência árabe, por isso. Ah, vai Ah, de raposa mesmo. raposa, raposa. Então fechou, raposa, raposa, raposa. Quantos anos, raposa? Eu tenho 15. 15 anos, 15 anos. Estamos vendo um padrão de idade aqui, todos os teens, né? É, É, conta, isso aí. conta pra gente qual é a sua. O que você traz pra gente aqui de dúvida ou de solução da vida? Bom, eu queria, na verdade, era mais para compartilhar uma história mesmo para debater. É, Compartilha uma então, história, lembra de não identificar as pessoas da história, então dá uma ocultada nos detalhes. não, fica tranquilo, eu vou falar de um modo muito superficial. Perdão caso eu gaguejar em alguma coisa que eu tô muito tímida. É a primeira vez que eu participo de uma live. Você já Mas deve vamos ter lá. percebido que gaguejar é um padrão aqui, que eu mesmo que sou dono do canal gaguejo muito. Entendi. Então, eu normalmente sempre tive muita dificuldade para fazer novas amizades, até porque, digamos que eu não sou muito fácil de se lidar também. Aí eu queria, sei lá, saber mais de conselho também. Até, assim, eu até mudei de cidade, porque quase nenhuma das pessoas iam com a minha cara, mesmo sem nem me conhecer. Raposa, a gente tá com um pouco de dificuldade de te ouvir. Não sei se você tá com o microfone meio ruim, se você tá longe do Wi-Fi ou sua internet tá ruim. Você tá de volta aí com a gente? Sim. Ah, agora tá. Você tá conseguindo me ouvir? Agora Ótimo. tá. Dá umas cortadinhas, mas vamos lá, vamos falando. É, como eu sou muçulmana, normalmente as pessoas têm muito preconceito, porque todo mundo acha que eu sou terrorista. Isso daí acho que auxilia um pouco das pessoas não irem muito com a minha, mesmo elas sem nem me conhecer. Aí, queria só debater sobre isso. Tá, antes da gente começar essa conversa, eu tô tendo um pouco de dificuldade de te ouvir. Você tá usando o fone de ouvido do celular? Eu tenho a impressão que você tá no celular e você tá usando o kitzinho de fone de ouvido do celular, é isso? Isso mesmo. Tem algum problema de você usar o microfone direto do celular mesmo com a caixa de som do celular? Ou daí alguém em casa vai ouvir e vai ficar meio chatão? Aqui a minha família é muito boa. Então tá, porque eu Isso é melhor. acredito. Vamos lá falar alguma coisinha? Alô, isso é melhor? Eu acredito que agora tá bem melhor. Embora eu escuta um pouco do barulho de fora aí da sua casa, mas eu acredito que nossa conversa vai fluir um pouco melhor. E ela caiu. E eu vou devolver ela aqui pra sala. E você tinha caído da nossa sala, mas você já voltou. E eu vou. Olha, eu tô me ouvindo. O que acontece? Não, acontece. Vamos lá. Eu vou pedir pra você só contar um pouquinho de novo essa história pra gente entender direito, porque cortou um pouquinho. Bem, normalmente, durante a minha infância, eu sempre tive muito problema em relação a fazer novas amizades, porque eu normalmente, nos meus colégios, eu sou meio tratada diferente por causa da minha religião e dos meus costumes. Tipo, normalmente as meninas da minha idade falam mais de moleque e tal, eu falo geralmente de tudo, mas não mais focado nessas coisas. Aí, normalmente as pessoas, elas sempre costumam ter preconceito, mesmo sem nem me conhecer. E, tipo, eu queria pedir, sei lá, tipo, conselho pra ver como é que eu posso chegar na pessoa. Porque eu também sou muito tímida. Entendi. Bom, timidez é um negócio complicado, né? Passa com o tempo. Raposa, só um negócio. É assim. Embora a gente sempre procura em conhecer um pouco de tudo, eu tenho pouco conhecimento da religião muçulmana. Então talvez aconteça de eu falar alguma coisa que eu não conheça mesmo, que seja errada, que possa ser ofensiva. E daí eu vou pedir para você a gentileza de, se acontecer isso, você me avisar, tudo bem?
Tranquilo, eu sou muito de boa quando se fala dessas coisas. Eu também erro às vezes, mesmo eu sendo muçulmana. Então, Mas você vem de família muçulmana? sim, eu venho de família libanesa. Ah, entendi, entendi. Às vezes até me perguntam se eu venho de família libanesa também por algum detalhe anatômico da minha vida, mas aí é toda uma invasão moura que aconteceu na Espanha e por aí vai. Mas Pode ser pela característica mesmo. pode ser, pode ser. Aqui tem um detalhezinho aqui que sempre perguntam, né? Mas vamos Sim. lá. Pelo que eu entendi, rola um não entendimento das pessoas do seu estilo de vida, que ele segue um conjunto ético que vem da sua religião, Isso, não é? Exatamente. isso Você, mesmo. normalmente, os seus colegas, as pessoas que você conhece, elas vêm de uma cultura que tem um conjunto ético que vem do cristianismo ou até do próprio ateísmo, que meio que é o estándar junto com o cristianismo, e as pessoas não entendem. E isso Sim. gera muito conflito para você? Olha, na maioria das pessoas, elas demoram um pouco para tentar entender, mas no final elas acabam entendendo. Só que essas poucas pessoas que acabam não entendendo, que sabem do que é a religião, meio que prejudica muito a minha vida social, porque acaba falando mal de mim, aí cria briga. Aí é muito, muito, como é que eu posso dizer? Perturbador isso. E conta pra mim, se você não se importar, que tipo de coisa que acontece que te incomoda? Olha, já tem uma parte até dos pedagogos. Normalmente, no meio do ano, a gente faz o Ramadã, que é onde você fica de jejum do nascer do sol até o pôr do sol. Bom, minha família já está toda acostumada, a gente reza 5 vezes ao dia, como vai a tradição, né? Aí teve uma vez que eu acabei comentando isso para uma pedagoga minha. Aí ela achou inaceitável, não ficou entendendo nada. Depois, quando eu tentava comentar com os meus amigos, eles também não entendiam, achava isso meio desnecessário, mesmo sem entender nada. Ou também, quando tinha alguma palestra, normalmente teve. Peraí, no ano passado até, teve um seminário falando lá de todas as religiões. E teve uma palestra que estava discriminando toda a religião muçulmana, contando do fato lá das Torres Gêmeas. Aí eles estavam falando tudo errado, falando que todo muçulmano era terrorista e tal, deu mó B.O. lá. E isso daí acaba prejudicando muito. Acontece muito disso, né? Das pessoas associarem a religião muçulmana com extremistas, Isso, terroristas, terrorista. né? E me mata uma curiosidade, se você não se importar. No período de escola, há algum tipo de ritual ou padrão, não sei como chama, que você precisa fazer, que acaba saindo do padrão da escola? Olha, geralmente não. Normalmente, para quem usa hijab, até iria mudar um pouco mais do jeito que as pessoas olham. Mas, assim, como eu não uso hijab, a minha família aceita eu ficar sem usar. Não muda muita coisa, porque no Ramadã você pode repor as suas orações. Então, tipo, você só faz jejum mesmo e repõe as orações depois quando sai do colégio. Sobre isso não há muito problema. O problema mesmo são as pessoas ficar falando isso, achando que entende de tudo isso. Entendi. Então, pelo que eu entendi, o que te incomoda é as pessoas virem com um discurso, com uma teórica propriedade que não existe, porque elas têm um conhecimento extremamente superficial, né? Isso mesmo. Olha só, talvez algumas pessoas achem que eu possa estar meio que ofendendo, né, todos os cristãos, mas assim, a maioria dos cristãos que eu conheço são muito legais, tal. O problema mesmo é essa minoria que não aceita tentar saber de alguma coisa de verdade e acaba falando coisa que nem sabe.
Entendi. Sempre corta um pedacinho do que você fala, mas acho que dá pra Fala, tia. todo mundo entender. Não, eu tô numa live com um professor com vários alunos. Olha, É. tá me entregando aqui, tá me entregando na live. Não, que Victor. É a minha tia, que ela é uma estranha. Mas é de boa. Ela é estranha que você tá conversando com ninguém. Mas vamos lá. Olha só que interessante. Eu vou dividir com todo mundo uma história que aconteceu comigo. Eu não sou seguidor de nenhuma religião em específico, mas na condição de professor a gente acaba aprendendo que existem várias pessoas com várias religiões. As religiões fazem bem ou mal para as pessoas, normalmente bem. Tem um funcionário da universidade em que eu trabalho que ele é da igreja. Eu não quero falar o nome errado, então eu vou procurar no Google aqui. Porque assim, é o que a gente normalmente chama de Mormon. Mas essa não é a denominação certa, porque eles usam o livro de Mormon, mas tem um termo correto que eu tô procurando aqui no Google para falar, porque é um nome muito comprido. Ele é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o nome certo da igreja dele. E eu vivo perguntando pra ele, tá, mas como é que a gente chama no conjunto? Aí ele fala, não, chama a gente de cristão. Mas pra determinar, ele é da, vamos de novo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que normalmente a gente chama de Mormon. E ele tem uma abordagem que talvez seja algo que pode te ajudar, que é o seguinte: ele é muito aberto para explicar. E eu tô percebendo, na verdade, que você também é muito aberto. É que às vezes é difícil manter a paciência com gente que é preconceituosa, né? Realmente. Mas ele fala uma coisa assim pra mim sempre, que ele tenta sempre ter ao máximo paciência, porque ele vê tanta beleza na filosofia de vida dele e no que ele acredita, que o máximo de pessoas que ele conseguir mostrar o que é da melhor maneira, ele vai estar fazendo um bem. E isso dá energias para ele. É da onde ele tira a paciência para as pessoas entenderem. E assim, a gente vive num país majoritariamente cristão, que está ficando cada vez mais majoritariamente neopentecostal. E existem extremismos. A gente está num momento de internet que a gente tem muito extremismo. E eu tenho uma notícia ruim para você: o caminho não vai ficar mais fácil. O caminho vai ficar mais difícil. Eu te garanto, por enquanto, o caminho vai ficar mais difícil, principalmente com gerações mais velhas. Mas as gerações mais novas são melhores, mas vai levar um tempo até elas começarem. Não tem muita tolerância, digamos assim. Não tem muita tolerância. E talvez seja um momento que talvez você queira focar mais nas similaridades do que nas diferenças. Porque, se não me engano, o islamismo e o cristianismo têm um dos livros em comum da Bíblia. Vamos lá, no cristianismo a gente tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu acredito que vocês trabalham com o Velho Testamento também, não é? Olha, sobre essa parte, eu acho que eu não sei, mas assim, realmente, o cristianismo tem muita coisa parecida com o islamismo. Tem sim, realmente. Porque, inclusive, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, no islamismo, Jesus é considerado mais um profeta. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Jesus, ele é considerado um profeta e não como o Filho de Deus. Embora vocês não adotem o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a narrativa de Jesus como Filho de Deus, os ensinamentos dele são considerados como ensinamentos de profeta, não é? Sim. Isso.
Nossa, sabe bastante. Eu sou professor por definição, eu sou um curioso. Mas assim, meio que morreu aí o que eu sei, acabou. Eu esgotei todo o meu conhecimento do Islã. Entendi. Mas olha só que interessante. Tem um dito que é muito mais fácil você juntar formigas com açúcar do que com vinagre. E você vai receber muito vinagre ainda. Mas você tem um livro que, do pouco que eu li dele, ele tem muitas palavras de amor ao próximo. Então você tem muito açúcar para dividir ainda. Não tem? Não é o ensinamento do Islã? Olha, eu não quero que as pessoas saibam de todos os ensinamentos. Foi mal se eu entendi errado. Eu só quero que elas entendam de que elas têm que respeitar. E caso elas quiserem saber mais sobre isso, eu posso comentar. Eu vou colocar de outra forma, porque eu acho que a minha mensagem não chegou exatamente. Eu acho que eu não entendi muito bem. Eu acho que eu não me expliquei direito. Vamos colocar de outra maneira. Você tem um livro que vai te dar muitas forças. Você tem palavras ali que vão te dar muitas forças, que é a sua crença. E do pouco que eu vi, ele diz muito de amor e paciência ao próximo. E o que eu quero dizer na verdade é o seguinte, que é ele que vai te dar força para aguentar o preconceito que vem de fora. E daí a outra fala que eu digo, que ela não é subjetiva a isso, mas ela é mais coordenada, é que é o seguinte: uma coisa que ajuda a diminuir preconceitos é mostrar as similaridades. Então, quando uma pessoa vem confrontar uma ideia com a minha ideia, eu sempre procuro, eu uso uma técnica de eu ouço muito, eu entendo o que a pessoa sente, o que a pessoa entende, o que a pessoa acredita, e eu Você complemento. Entende o lado da pessoa, segundo a crença dela. Isso, exatamente. E por mais que eu Isso. discorde, uma técnica muito interessante, uma técnica que eu uso muito é o seguinte: deixa eu entender o que está na tua cabeça para eu falar a mesma linguagem que você tem e conectar com o que eu tenho. E talvez leve tempo. Mas assim, eu entendo o seu conjunto de conhecimentos e de crenças, eu localizo as coisas que no meu é parecido com o seu, conecto, e daí se a pessoa mostrar interesse, eu mostro o meu diferente. Acho que agora deu para entender, será? Sim, deu sim. Então, porque é o seguinte, o resumo que eu quero dizer é: estamos em tempos um pouco difíceis agora. A internet deu muita voz e muita voz descontrolada. Voz é importante. Realmente. Voz é importante. Liberdade de expressão é importante. Só que nem todo mundo vai verificar se isso fere o outro. E é difícil. Às vezes por ignorância, às vezes por não se importar mesmo. Mas, de outro lado, eu entendo que a sua melhor âncora para você lidar com o preconceito que vem pro seu lado, para as coisas que te incomodam, é você se apegar nessas partes boas desse livro super legal que você tem. Se não me engano é o Alcorão, é esse, né? Esse... Então, do pouco que eu li lá tem passagens muito legais que vão te ajudar a dar força e a ter paciência. E o resto você vai ver que vai vir junto. Realmente mesmo. Eu também já li um pouco e vi que tem muitos ensinamentos bons. Mas assim, pelo menos a minha meta para ler é mais para entender a cronologia dele. Eu quero entender os fatos históricos que acontecia durante tudo isso que se passou. Mas pelo que eu li, verdade, tem muitos ensinamentos. Minha família fala também, comenta às vezes. Me mata umas curiosidades? Pode falar. Eu vi em algum lugar que você tem
versões do Alcorão que são consideradas de fato o Alcorão de verdade, porque estão no idioma original e esse sim é sagrado, e as traduções não são consideradas o Alcorão de fato, então tecnicamente aquele livro físico não é sagrado. É isso mesmo? Geralmente, as pessoas tratam como isso mesmo. Todo o Alcorão que tem o idioma árabe, ele é considerado sagrado, mas as traduções, eles geralmente não são, Eu acho que cortou porque o final. As traduções geralmente não são sagradas, geralmente não são. Até porque para você rezar, você precisa rezar em árabe. O Al-Fatiha, o Kursi, entre outras suratas. Entendi. É bem interessante isso. E outra coisa que eu ouvi falar também, me disse se é verdade, é que você não compra o Alcorão ele é dado. Na mesquita, ele é lidado. Entendi. É bem interessante isso. Qualquer pessoa pode ir à mesquita mesmo não sendo muçulmano? Olha, qualquer pessoa pode visitar, sim, a mesquita, sim, mas assim, geralmente não pode visitar se a mesquita não for um ponto turístico, como em Foz do Iguaçu tem uma mesquita, que ela é um ponto turístico da cidade. E normalmente muitas pessoas vão lá, pelo menos antes da quarentena. Mas assim, as pessoas elas têm que usar o traje para entrar lá, que geralmente as mulheres são cobrindo a perna e o braço, deixando só a cara deixando só a cara destampada, e os homens têm que ficar sem a perna mole, tem que estar com calça. Entendi. Eu vou fazer um convite para você, se você quiser Pode aceitar. falar. A gente faz o seguinte, um dia a gente vai fazer um programa inteiro falando sobre o Islã e você chama a sua família inteira pra gente conversar. Conversa com eles, vê se eles querem. E daí a gente junta muitas dúvidas e a gente mata todas as dúvidas das pessoas. O que você acha? Pode ser uma boa ideia, até porque a minha mãe, ela já fez muita palestra sobre o Islã. Ela é palestrante até. Eu posso falar com ela, aí eu vejo Vamos como fazer posso isso um fazer. dia. Aí a gente monta uma conexão mais legal. Se vocês quiserem, a gente faz com o vídeo duplicado e tudo mais. E a gente vai ajudar aí um pouquinho a tirar alguns mitos e alguns preconceitos sobre Islã das poucas pessoas que me seguem aqui no canal. Eu espero ter matado um pouco da sua dúvida, ter ajudado em alguma parte aí. Sim, você me ajudou bastante. Você me lembrou de coisas que eu nem estava lembrando direito sobre os ensinamentos do Alcorão, que eu estava lembrando mais sobre as pessoas e não sobre do que eu posso oferecer para acabar com isso, ou pelo menos amenizar. Melhorou bastante. Que bom que eu pude ajudar. Então vamos fazer o seguinte, antes de você ir embora, deixa um último recado seu aí, pra gente finalizar o programa de hoje. Ótimo. Ed, eu sou muito sua fã. Quase Obrigado. todos os meus amigos te conhecem. E eu acho que é só isso mesmo que eu queria falar. Eu tô muito feliz por ter participado dessa live e é isso mesmo. Eu também estou muito feliz que você participou, que todos os outros participaram, que a gente pôde ter essas 3 conversas super legais. Obrigado, Raposa. Eu vou te derrubar agora e até a próxima.